gente linda, que bom estar presente aí, com muita licença. Peço aqui para entrar no celular, pelo seu computador, aqui no nosso canal do YouTube. Eu sou a Célia Siqueira, né? Sou a guia mística, a terapeuta de confiança. A nossa jornada na semana já começa com um alerta no céu. E o alerta no céu é alerta vermelho. Esse é o alerta do céu. Você fala, Célia, não vai passar esses alertas? Por enquanto não. Tem muita coisa acontecendo, né? Não só no nosso país, mas nos outros países. E Marte e Sol estão em confronto direto, né? E isso significa uma semana, ó, bum, explosiva. Mas calma aí, calma, porque eu vou te mostrar como transformar, né, esse momento caótico em autoconhecimento, né, em proteção, para que você possa mudar a vida. Às vezes um momento caótico, às vezes uma coisa difícil, né, eu procuro ver como lição, tá? Vou dizer que isso resolve ver como lição? Faz a gente aceitar melhor o que a gente tem e trabalhar melhor com o ambiente que a gente tem também. Então fica comigo aqui até o final, porque tem muita coisa boa para você hoje. E não esquece de dar um joinha, de compartilhar o nosso canal com seus amigos, para que a gente cresça um pouquinho mais aí no YouTube. Não esqueça também que você pode estar participando do nosso programa. Você pode estar mandando perguntas, pode estar querendo saber de algum assunto que eu ainda não falei, trazer alguma abordagem que eu ainda não fiz. Você pode estar fazendo tudo isso participando no nosso canal do YouTube, né? E hoje, última semana da quaresma, ó Jesus, né? Última semana da quaresma, que foi uma das quaresmas mais difíceis já vividas pelo ser humano de um jeito total. Pode ser que tenha gente que fale, eu não senti nada. Pode, tá? Mas em termos de porcentagem, a maioria das pessoas vão falar, caraca, meu, que quaresma foi essa? O que é que tínhamos que aprender no deserto? É esse o período da quaresma, é quando Jesus vai ao deserto, que a gente não aprendeu. A gente não aprendeu, porque se tivéssemos aprendido, não teríamos passado por esse momento tão difícil, onde está difícil falar com as pessoas, conversar com as pessoas, como as pessoas estão brutalizadas para consigo mesmas e também como as pessoas estão interpretando mal a sua fala. Às vezes você fala, olha, isso é bonito, aí a pessoa entende como feio e se você aumentar seu tom de voz, aí já é uma briga. Então é muito fácil sair aí do seu ponto de equilíbrio. Manter o equilíbrio todo dia é possível? Não, não é. Todo dia não. Mas a maior parte do tempo, eu diria que sim. Então, para isso você precisa de prática. E aqui no nosso programa a gente sempre dá uma dica terapêutica para você lidar com os conflitos. E uma dessas dicas são os banhos, né? Porque os banhos são mágicos, afastam brigas no amor, com as pessoas que amamos, né? E a gente tem aí também para você uma cartinha especial para você que é aniversariante aí do último decanato de abril, não é isso? Ainda vamos ter uma leitura de mãos ao vivo, respondendo a sua dúvida. Tá. A semana do 14 a 20 de abril promete agitação e irritação. Estamos sobre uma quadratura entre o Sol
Áries e Marte e Câncer, o planeta da ação e das guerras. Essa tensão mexe com tudo: saúde, emoção, paciência e até mesmo com o nosso corpo. Então, pode haver acidentes domésticos, né? Esses acidentes domésticos costumam acontecer em casa muito facilmente, principalmente quando tem idoso, mas não precisa ser idoso para passar por um acidente doméstico não, tá, gente? Você pode escorregar no banheiro, bater a cabeça num móvel, alguma coisa que tá fora do lugar, alguma coisa cair em cima de você. Você vai abrir um armário bagunçado, ó, o troço lá de cima cai na sua cabeça. Então, cuidado aí com queimaduras, com quebrar um dedo, uma perna, um pé, de uma maneira tão simples, né? Que o acidente doméstico, ele traz pra gente aquela coisa tipo assim, não consigo entender como estou passando por isso se foi dentro da minha casa. Então a gente não consegue entender como é que foi, tá? Nós vamos ter também essa semana dores musculares, dores de cabeça, conflitos em família ou no trânsito e até um aumento de violência coletiva. Isso é grave, né? Isso é muito grave. Muito cuidado aí com essas experiências aí coletivas, né? Então a gente vai fazer as previsões dos primeiros 6 signos, mas não antes de falar sobre o que é que está trazendo essa energia. Tudo isso aponta para um autocontrole. E o ouro, essa semana, cuide-se no seu campo emocional. Essa é a pegadinha do ouro. Cuide-se no seu campo emocional. Lua cheia amplia tudo. Então essa energia da lua cheia amplia tudo, tanto para ganhar quanto para perder. Então, se perde, vira caos, se ganha, vira comemoração, mas eu ficaria aí na observação. Se você ganhar, espera um pouquinho para comemorar, tá? Mas eu tenho certeza que você vai conseguir vencer essa semana com muita alegria, com muita sabedoria, com muita força, principalmente com muito equilíbrio dessa daqui que vos fala, tá? Não quer dizer que eu tenha equilíbrio todo dia, ao contrário, quero falar um pouco disso aí antes de terminar o programa. Mas vamos primeiro para os 6 primeiros signos, de Áries a Virgem. A semana começa para o ariano boa, trazendo notícias boas aí para o ariano, tá? Principalmente aí para o ariano que está passando alguma situação aí de cama, pode vir uma notícia boa. Olha só as cartinhas que saíram para você, ariano, ó. Então, isso aqui não é a morte, é alguém que está passando por uma situação de cama. E a gente vê aqui o As de Copas e também o Rei de Ouro. Então, pode ser que você tenha uma boa notícia, que as coisas melhorem ou se definam para você aí, caso você vá passar por um processo maior de saúde. Semana muito boa para você, ariano. Vamos falar do signo de Touro. Taurino, essa semana começa com uma indecisão, que já é a característica. No 8 de Copas, ele está procurando alguém, ou ela estão buscando alguém, mas pode terminar a semana meio preso numa situação de desgaste. Então, um desgaste, uma situação ruim no trabalho, que o deixa meio preso. Meu conselho para você, taurino, já se adianta aí, né? Já que vai passar por isso, se adianta. Foca no trabalho, tenta fazer tudo certo, acende sua vela com um copo de água pro seu anjo da guarda, né? Faz aí os seus banhos que você gosta. Procure se proteger, taurino. Para o signo de Gêmeos, semana também começa aí meio irritante ou talvez irritado, né?
o geminiano mais irritado, mais irritante. Alguns problemas de saúde pode vir da família. O dinheiro, graças a Deus, não vai faltar, mas não é sobre isso. É sobre fazer bons negócios, geminiano. Olha, tá sentindo que não deve fazer a coisa? Conhecendo você como eu conheço, geminiano, não faça. Porque aí depois você vai ter uma perda de dinheiro maior, e aí essa perda de dinheiro vai te deixar frustrado. Então, semana onde você, geminiano, deve ouvir os conselhos. Será que é uma boa semana para gastar dinheiro? Eu diria para você que não, porque isso vai trazer a sensação de furto ou de estar pagando muito mais caro por uma coisa que poderia ser mais barata. O signo de Câncer, né? O nosso signo que adora uma briga, até falamos dele aí na quadratura, tá? Pois é, canceriano, você começa a semana magoada, sabe, sem fé, com aquela perda de fé muito grande e tentando olhar para um futuro do qual você nem tem noção se vai ter ou não. Canceriano, calma, essa fase difícil vai passar, as coisas vão melhorar para você. Eu entendo esse sentimento, mas eu também quero te dizer que tem como melhorar, tem como ser melhor, tá? Então não entra nessa frequência. As cartas que saíram para você são o 2 e o 3 de espada e o 3 de paus, mostrando que você tá trazendo uma mágoa, uma raiva de situações até mesmo já passadas. Vamos para o signo de Leão. Leonino que também não vem bem aí nas últimas tiragens. Essa semana parece que todas a pressão está em cima de você, Leonino. Você não querendo saber de amor, nem de filho, nem de companheiro, nem de ninguém, e se sentindo muito sozinho. A solidão batendo forte aqui para o nosso amigo Leonino, tá? A carta do mundo, aqui a carta do 4, né? E aqui a carta do 10 de espada, e que mostra uma situação bem ruim. Aí, deixa eu mostrar a carta aqui pra vocês, ó, bem ruim, tá? Vamos para o signo de Virgem. É uma semana pro virginiano que muito que ele espera. Ele pode começar com um pouco assim, se sentindo um pouco traído, talvez, ansioso para o fim da semana, mas no fim da semana vai ser tudo bom. É só essa ansiedade, começa meio mal-humorado, começa não se sentindo tão bem assim, tá bom? Então, paciência, virginiano, que é uma semana onde a roda da fortuna deve girar positivamente para você, mas coisas que te magoaram no passado, ó, tem tudo para voltar para te magoar de novo. Você vai permitir? Eu não permitiria. E não fique com pena de pessoas que não merecem a sua pena, né? Às vezes, gente, a gente quer ajudar alguém porque a gente começa a ver ali a situação daquela pessoa e aí a gente quer ajudar, e faço aqui meu testemunho sobre isso. Eu já tomei várias vezes na cabeça, simplesmente porque eu acreditei numa história triste, eu acreditei que a pessoa precisava, e aí eu fiz tudo para tentar ajudar, e quando eu ajudei, a pessoa fez o quê? Me deu cano, foi embora, como se nada tivesse acontecido, né? Então esse tipo de pessoa, que eu chamo de vampiro astral, eles costumam aparecer na nossa vida, sabe? Para sugar a gente, para sugar a energia boa da gente, deixar a gente baqueado com as nossas decepções, tanto emocionais, né, quanto físicas, tá? Então, tomar um pouco de cuidado em relação a isso, porque assim, não faça caridade
se o outro não está lhe pedindo. Não vá dar uma coisa que você não tem, por exemplo, que é maior do que o que você tem, né? Tenta se nutrir com você, trazer a nutrição do amor, da paz e da tranquilidade. E só faça aquilo que você pode, somente aquilo que você pode. E aquilo que você não pode, já tá bom demais, porque você fez o que podia, e aquilo que você não pode, você deixa ali que outro fará. Mas não se coloque de novo em situações de perigo, tá? Não se coloque em situações de perigo, não vale a pena, né? A gente vai falar como lidar com essa energia tensa e emocional. Então, quando a gente fala da energia tensa e emocional, a gente fala disso de uma maneira consciente. Situações comuns na semana. Se você se irrita com barulho em casa, ou sente que precisa resolver tudo de uma vez, ou está tão sensível sem nenhum motivo, isso é Marte e Sol mexendo no seu campo energético, né? A dica terapêutica aí é que você troque a reação por respiração. Olha só. Quando sentir que vai explodir, para e respira. Fecha os olhos de novo e respira. Vai contando até 7, fecha os olhos, respira, conta até 7, solta o ar, fecha os olhos, respira, conta até 7, solta o ar. O mundo pode esperar 7 segundos para você ter sua paz. E você entrar numa briga ou numa confusão, você nunca vai ter razão. Porque aquele que briga não tem razão, aquele que grita não tem razão, aquele que fala alto não tem razão. Então, se você tentar trabalhar com a respiração, e dou uma dica super legal para quem gosta, né, da yoga, por exemplo. A yoga é uma técnica que ensina muito a respiração, muito mesmo. Respirar é entrar oxigênio no cérebro, e entrar oxigênio no seu cérebro significa que você vai estar pensando melhor. Pensando melhor, não vai estar fazendo besteira, tá? Troque sempre que você se sentir irritado a reação pela respiração, tá? Então sempre faça isso. E evite, aí na minha opinião, conversas delicadas. Não é momento de fazer DR, é momento de conversar assuntos banais. DR vai dar, infelizmente, aí vai dar merda mesmo, tá? Aproveite a semana só para conversas simples e de repente ficar mais silencioso, ficar mais quietinho em você pode fazer um bem danado. Reserve um tempo só para você, só para você. Cuide do seu corpo com carinho. Respire antes de reagir nas reuniões familiares, que estamos chegando na Páscoa, né? Então a Páscoa esse ano chega agora em abril, né? Os ovos de Páscoa estão pela hora da morte, mas a Páscoa é a época do renascimento de Cristo. Quando a gente fala de renascimento, a gente fala de muita coisa. Renascimento é ressignificar. Renascimento é realizar novas coisas. Renascimento é morrer para o passado e nascer para um futuro melhor. Então, conforme a gente vai ficando com mais tempo de vida, né? A gente vai ter que aprender a lidar só com você. Porque é uma realidade. Quantas pessoas existem no mundo? Milhões. Mas você nasce e morre sozinho. Então você tem que saber viver essa sua solidão de maneira a
a ela ser uma solitude, voltar a gostar da sua casa, voltar a gostar das suas coisas, voltar a gostar de tarefas que você fazia antes, voltar a ficar bem com você. É sobre você, é sempre sobre você. Então, lá na nossa festinha de Páscoa, no almoço de Páscoa, no domingo com a família, vai de visita, escuta só o que for pertinente a você e o que não for, não fale, sabe? O silêncio vale ouro e a palavra vale prata. Vamos começar aí com Libra. Librianos. Semana ruim, semana tensa, cuidado com algum golpe aí de Pix, essas coisas, tome mais cuidado, Libriano, tá? Porque você também vai estar se sentindo sozinho, inclusive essa carta já apareceu, tá? Ó, mas ó, isso costuma ser roubo, alguém tirando o dinheiro de vocês. Então, muito cuidado aí, Libriano, para não se machucar e não perder dinheiro, né? Escorpião, o escorpianino. Uma semana difícil para você, escorpianino. Primeiro porque no trabalho a gente vê que você recebe uma cobrança que você não gosta. E segundo, com as situações familiares, você não tem como resolver. E quando o escorpião, ele não tem quando resolver, ele se frustra. Então, meu amigo, minha amiga de escorpião, tente não se frustrar. Tente passar uma semana boa, sem frustração, porque não será uma semana fácil, você será cobrada de todos os lados. Agora vamos falar aí do nosso signo preferido, que é o signo da humilde apresentadora. E vamos lá. 10 de ouro, dizendo que é uma semana ótima. As de copas, o amor aí pro sagitariano e alguém chegando novo aí na vida do sagitariano, às vezes trazendo um ensino, uma proposta, uma coisa nova. A semana é boa para você, sagitariano. Eu não sei quem lembra do programa da vez passada, que eu até falei que era uma semana difícil pro sagitariano. Eu não errei, viu? Que eu vivenciei exatamente a mesma coisa que eu tirei no tarô. Mas é uma semana que, graças a Deus, dá para pagar todas as contas. É uma semana que pode até entrar um dinheiro a mais aí para você, sagitariano. E amor, né? Quando você é cercado de mais amor e de mais carinho. Que bom. Que bom, porque não tá fácil, não. Ser de nenhum signo. Não tá fácil ser de nenhum signo. O signo de Capricórnio, os nossos teimosos, né? Pois é, uma semana também muito complicada para o capricorniano, pegando aí uma virose, ficando de cama, se sentindo traído ou magoado por alguma situação aí nova, porque você, capricorniano, pode estar vivendo alguma situação nova e não está sabendo entender. Então, de repente, conversar com amigos ou com a família pode ajudar. Semaninha, tá vendo, né? Dos 12 signos, poucos saíram bons. Próximo signo agora é o signo de Aquário. Uma semana para o aquariano boa. Uma semana de esperança, a parte emocional melhorando, mas no fim da semana, Aquário, ó, uma perda, tá? A carta da morte, ela não está falando de uma morte física, mas talvez uma perda, uma necessidade de fazer uma mudança, ou ter que investir nessa mudança, tá? A carta da morte, eu acho que ela é uma carta que sempre te livra de algo ruim, tá? Mas como nos outros signos também apareceram essas perdas, eu acho que aqui a carta da morte associada à parte de copas
podendo ser em relação do lado do companheiro, por exemplo, do lado do companheiro uma perda ou uma pessoa doente, hospitalizada, tá bom? Ou até esse limite. Próximo signo é o signo de Peixes. Pisciano, essa semana tá com a bola toda, hein, Pisciano? Tá na direção certa. Tem aí um cavaleiro de copas apaixonado por você. E a espiritualidade tá te chamando para que você venha aí fazer o seu trabalho espiritual. Então, que bom, fico muito feliz aí por você, para que você possa realizar cada vez mais aquilo que você sonha, Pisciano. E a carta do aniversariante da semana, de 14 a 20, tá? De 14 a 20. Primeira coisa que eu vejo é que esse novo ciclo traz muita instabilidade, tá? Mas também traz a cura de muita coisa. Então, para você, Ariano, que está fazendo aniversário agora, parabéns pelo seu aniversário. A roda da fortuna deve girar positivamente para você. A imperatriz deve trazer para você condições melhores. E essa carta aqui, ó, que é o 5 de copas, é a sua relação com a família, né? Então, para você que está fazendo aniversário essa semana, Ariano, repense em como tratar as pessoas da sua família, né? Não fique tão no passado, valorize os seus filhos igualmente, valorize o amor igualmente, valorize tudo que você tem, porque esse ano você, Ariano, dessa data, você passou por um inferno astral muito grande e agora após aniversário seu inferno astral realmente acaba. Então, se está esperando um tratamento médico, um dinheiro ou algo que vai tirar você de uma situação difícil, isso chegará para você, tá? A pedrinha da semana é o quartzo verde, né? Eu gosto muito do quartzo verde, acho uma pedra sempre boa para carregar no bolso ou tê-la como ornamento ou num anel. É a pedra da cura, tá falando da cura, por isso é uma pedra muito boa. É legal para que, se você tiver com inflamação de garganta, dor de garganta ou até mesmo dificuldade para falar em público, né? Eu sempre falo da leopardita para falar em público, mas a pedra do quartzo verde também ajuda, tá bom? Então, se você tem aí um quartzo verde, dá uma lavadinha embaixo da água corrente para tirar o pó. E aí, o que você faz? Você coloca na sua garrafinha térmica a pedrinha pequenininha, né? Tá? Não, essa aqui é grande até, ó, uma menorzinha. E aí você pode estar tomando a água desse quartzo. Para você equilibrar as suas emoções e reduzir a irritação, a gente vai ter que fazer uma coisa muito pouco praticada ultimamente. Vamos ter que estimular a empatia, né? Se o outro não tá bem e você não sabe por que não tá bem, não é melhor ir perguntar, tentar conversar ou esperar um pouquinho até passar a irritação do outro. Proteção do chácara do coração. Você pode usar colares ou pode usar amuletos no chácara do coração para se proteger. Ó, tô com um quartzo rosa aqui, eu posso simplesmente colocar aqui, tá? Vou colocar aqui dentro do meu sutiã, em direção ao meu cardíaco, e vou deixar aqui, protegendo o meu chácara cardíaco. Leve com você no trabalho um pingente ou no bolso, leve com você o quartzo aí que traga e que estimule. É o quartzo verde para você, aqui é o rosa para mim. Pode ser o quartzo azul para te trazer um pouco mais de intuição. É que se a pedra for muito grande, não dá para colocar sobre a blusa, né? Então procura. Eu
escolhi o quartzo rosa. Acho que para mim, né, pelo período que eu venho passando, né, físico, psicológico e de saúde, eu acho que proteger o chakra cardíaco é tudo, tá? Dica da bruxinha, tá? É para afastar as brigas dos relacionamentos e trazer mais harmonia. Prepare esse banho com um punhadinho de cravo. Flor de laranjeira, não é fácil achar flor de laranjeira, tá? Você vai encontrar mais facilmente óleo, né, essencial de flor de laranjeira. Se achar o óleo, vai pingar 6 gotinhas, um punhadinho de cravo, mel, um fio de mel e muita erva doce. Aí você seja forte na erva doce, pega um montão assim na mão e coloca dentro da sua panela, mexe, mentalizando que esta poção vai encantar você e nada mais. Nada mais vai interferir entre você e as pessoas que você ama. Faça esse ritual uma vez por semana até a natureza curar o diálogo também. Porque quando a gente está brigado, não tem diálogo, né? E a gente vai fazer agora uma leitura de mão ao vivo, é isso? Lembrando que toda semana eu escolho uma mão que eu recebo lá no meu Insta, Instituto Célia Siqueira _com. Essa aqui é a mãozinha da Juliana e ela quer saber da vida dela profissional. Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui para mostrar no vídeo para vocês, ó. Dá para ver, produção? Tá, então, ó, o que acontece? A vida da Juliana tá parada, assim, tá estagnada na questão profissional, tá, sabe? Tem trabalho, mas não tem reconhecimento, não tem estrutura. E pelo que eu vejo, Ju, você também não tem a linha do dinheiro e a linha do destino sua tá quebrada. Se você está trabalhando, Ju, não é momento de sair do trabalho. Espera mais um pouquinho, espera até maio que surge uma boa oportunidade para você, tá? Se você ainda não está trabalhando, aproveite esse momento para melhorar o seu currículo. Essa é a melhor dica que eu posso te dar, porque a sua mão tá apagada na linha da cabeça. Tanto que eu nem tenho certeza. E como eu tô só com uma mão e não com as duas, eu não posso falar com toda a certeza. O que eu posso te dizer é que o segundo semestre, aí sim, com certeza, você tem mudanças muito boas profissionais, tanto financeiramente, quanto também com um novo grupo de pessoas. Sempre faz bem, né? Conhecer gente nova. Tá? Essa foi a mãozinha da Juliana. Para você saber mais da gente, mais aqui dessa sua apresentadora humilde, @Instituto Célia Siqueira _oficial. E aí você pode pedir para ler a sua mão lá no nosso Instagram. Você manda a foto das mãos perguntando o que você quer saber. Se você sentiu que tudo isso falou com você e porque o céu tá chamando para tua transformação, aproveita para você poder marcar uma consulta. Tá sentindo que tudo que a gente falou, que as dificuldades dos signos, que a briga entre Sol e Marte, sabe, que essa energia pesada ainda tá em você? Melhor momento para você marcar uma consulta. E essa consulta ela pode ser de tarô, de leitura de mãos ou mesmo de psicologia. A gente pode fazer uma terapia para ajudar você a enxergar com clareza o que a vida traz para você. O link para agendar tá na descrição aí do nosso programa, tá? E a gente mudou de número, depois de tantos anos a gente mudou de número, tá? Então já salva aí o meu contato. Para quem quer agendar essa semana aqui da Páscoa, né? A gente tem desconto, porque como a gente não vai trabalhar na sexta-feira, então a gente tem desconto. É só você entrar lá, né? Curta, se inscreva no canal, ative o sininho e comente.
qual foi o momento que mais tocou você hoje no nosso programa, tá bom? E o mais importante, compartilhe com quem está precisando de luz. E para finalizar o programa, eu queria muito falar dessa energia negativa. Eu falei para vocês que tudo que sai aqui nos signos eu também aparece para mim. E quando a gente fica doente mentalmente, é porque o nosso corpo ele vai passando por uma série de transformações. E quanto mais velho a gente está ficando, mais transformações nós temos. Então, assim, desde a falta de vitamina ou os problemas hormonais, isso vai agravando sua saúde. E em algum momento você vai passar por um colapso nervoso, por um colapso energético. E não é espiritual, é físico, tá? Eu passei por isso. Nos próximos programas vou trazer um pouquinho da menopausa para falar sobre você, para vocês, como é difícil, né? Você chegar a uma idade, entrar num círculo de menopausa onde você não tem apoio nem da saúde pública e da saúde particular também não é diferente, você não tem apoio. Então quem tá com você não entende por que você levanta a voz, ou porque você tá bravo, ou porque você tá irritado, porque eles não têm obrigação de entender, porque não são eles que estão sentindo o que você está sentindo. Então, para isso, a terapia é o melhor negócio, é o melhor negócio. Ouvi um paciente meu aqui falar agora, olha, no final do mês o valor da terapia pesa. É verdade, no final do mês o valor da terapia pesa. Mas aí eu fiz a mesma pergunta para o paciente, mas gastar esse dinheiro no final do mês com remédio não vai pesar também? Então você tem que pensar nisso. Você quer ficar doente tomando remédio, aonde você não consegue resolver os problemas, porque a medicação ela não te cura, tá? Ela mantém você. Sendo que você pode fazer terapia com um profissional, seja ele qual for. Eu tô falando aqui da séria, mas tem vários profissionais maravilhosos que podem ajudar você nesse momento tão caótico que é a menopausa. A partir de agora eu vou estar sempre aqui compartilhando para vocês um pouco do que é viver a menopausa. E se você quer marcar uma consulta comigo, mas meu Deus, é semana de feriado, não tenho dinheiro. Gente, pode marcar a consulta de meia hora, pode pagar em 3 vezes no cartão, pode parcelar no cartão, mas se for para ajudar você a resolver um problema, vale super a pena. O tarô não mente, as mãos não mentem, a boca mente. A boca mente muito, tá? Gostaria de agradecer também, porque nessa semana, no dia 20, a minha mãe faz aniversário e a gente deve agradecer o aniversário das nossas mães, porque sem elas não estaríamos aqui. Então, ainda não é aniversário da minha mãe, mas ela faz no dia 20, então eu deixo já aqui a minha gratidão. Obrigado por ter me dado a vida, obrigado por ter me feito fazer as escolhas que fiz, até mesmo as ruins, porque foram com elas que eu aprendi quem eu sou de fato. Beijo, fico com Deus, até a próxima semana.